e a palmo mediu os céus. Quem recolheu na terra parte, deu um éfo o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Só para você analisar, entender, se conscientizar do poder do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Imagina medir o céu a palmos, meu Deus do céu. Medir as águas, todos os rios. Verdade, Deus. Até essa parte do planeta Terra, se não falha a memória, é água, né? É verdade. Só a terra é uma coisinha de nada. Mas Deus mede tudo Deus, aleluia. a palmos. E pesa em balança de... Você sabe que balança é essa? É aquela que pesa, é milímetros que fala? É, milímetros. Pesa um carocinho de arroz. A metade de um caroço de arroz. Quem criou o Espírito? Quem criou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou a sabedoria. Ele mostrou o caminho de eternidade. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. É como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Então a gente vê pessoas que às vezes tem só uma aparência melhor. A pessoa já se acha superior a todo mundo, né? Ela já se acha alguma coisa. Tem assim ou não? Só porque tem uma aparênciazinha melhor do que o outro, já se acha que... Sim ou não? Tem outros que só porque tem uma condição financeira, mora numa casinha melhor, ou tem um transportezinho melhor, ou tem bens, ela já se acha superior, e ninguém é nada. Ninguém é nada, pessoal. Deus, ele é tudo. Toda a raça humana é comparado ao que é um pingo d'água que cai de onde? É algo, só para tu entender, insignificante. Insignificante. Por isso que nós, para vencermos, nós temos que ter essa linha de raciocínio, nós temos que ter esse entendimento que nós não somos nada. O nosso Deus é tudo. Deus, ele nunca precisou de mim, nem vai precisar. Agora eu necessito dele. Sem ele nada tem sentido, pessoal. Sem ele, coitado de nós. E a Bíblia diz mais assim, ó: nem todo o Líbano, 16, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada.
como vácuo. Como vácuo, como nada. Aleluia. Como nada. Glórias a Deus. O artifício funde a imagem. E o horríveis, a cobre de ouro. E cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e basta um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. E ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então Deus ele tem um comando de tudo, pessoal. Coitado daquele sacerdote idólatra. O que é o sacerdote idólatra? É aquele que deixa de olhar para Deus, deixa de obedecer a Deus e obedece líderes religiosos, deixa de fato e de verdade obedecer a Deus e prega doutrinas vãs que só confunde a mente do próprio ser humano. Então Deus ele tem o comando. O criminoso ele só é criminoso até no dia que Deus quer. O mal só é mal até na hora que Deus quer, pessoal. Você pode ter certeza. A pessoa só é ruim até na hora que Deus. Não sei se você já leu. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, o povo estava gemendo ali nas pragas, foram 10 pragas. Teve um momento que Faraó foi insensível à voz de Deus, ele queria ceder, mas a própria palavra relata que Deus endurecia o coração de Faraó. Por que Deus fez isso? Porque aquele povo estava entristecendo a Deus com as suas murmurações, com seus questionamentos. A gente não está em posição de questionar, aprenda isso. Aquele que de fato, de verdade, se entregou a Jesus, se entregou a Deus, ele não está em posição de questionar, de murmurar. Você vê as pessoas questionando, reclamando: tanto tempo já está assim, já está não sei o quê. Enquanto ela reclamar, murmurar a situação da pessoa, ela vai de mal a pior. Amém, pessoal? Amém. Aí já vem aquela seta maléfica: eu não sei o quê, acho que estou para desistir. Aí tu imagina se Deus desistisse de nós? Aí, pessoal, já pensou se ele tiver desistido de mim? Não, pessoal, um processo. Mas é por isso que a pessoa ela não sai da onde ela se encontra. É só sofrimento por causa dos questionamentos. Vamos ver se tem coerência. Quer dizer, fala mais assim, vamos lá, vamos pro 23. Ele 24, mal foram plantados e semeados, mal se
arraigou na terra o seu tronco, já se seca. Quando um sopro passa por ele, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Adianta arrogância? Não. Adianta prepotência? Não. Adianta o orgulho? Não. Adianta a pessoa ficar se questionando? Também não. Adianta, porque se Deus dá um sopro, uma tempestade, está todo mundo desesperado. Um soprinho. Aí a gente viu é que é o nome mesmo? Marrocos, Líbia, Rio Grande do Sul e um monte. Se a gente for falar, é um monte, é tudo quanto é buraco. Surgiu uma tempestadezinha, Deus só deu um sopro. Porque Deus tem o controle e o comando de tudo. Mas aí eu te pergunto, por que Deus permite tudo isso? E aí, pessoal? Tu vai lá ler em casa Naum, livro de Naum, capítulo 1, tu vai ver lá a ira de Deus. Por que Deus está irado com a humanidade? A desobediência. As pessoas não querem. Ela sabe que Jesus é bom, ela sabe que Jesus é maravilhoso, ela sabe o preço do sacrifício da cruz, mas as pessoas não querem. Compra 10 graus de cerveja, bota nesse salão aqui e compra um quilo de cocaína e só dá para um noiado, que tu vai ver que com 10 minutos vai ter 100, uma hora vai ter 2.000 para lá. A pessoa, me perdoa a transparência, mas a pessoa, o ser humano, a grande maioria, ela gosta de carniça, ela gosta de podridão. A maioria das pessoas, elas não querem se curvar diante de Deus. Então, por isso que a gente tem visto tanto sofrimento, tanta dor, porque Ele tem o controle de tudo. Hoje as pessoas se o menino, Deus o livre, der um assobio e de repente alguém surdo, sabe, acontece se alguma coisa assim, o menino tal já vai virar santo, já vão fazer a imagem dele pôr na parede. Hoje em dia está desse jeito. Mas Jesus Cristo, ninguém, a grande maioria das pessoas não quer se curvar diante dele. Então a Bíblia diz mais, versículo 27. Olha aí, versículo 26. Levanta o alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então observa, Ele tem o controle, Ele sabe quantas estrelas, Ele coloca em ordem, Ele chama uma por uma pelo nome. Aí vem o ser humano e acha que pode enganar quem? Sim ou não? Sim. Quanto número de pessoas que dentro da igreja tem um comportamento de homem de Deus, de mulher, eu estou falando em geral, é pastor, é obreiro, é tudo. Na igreja tem um comportamento exemplar, mas saiu da porta para fora é o Satanás. Ou seja, quem pode enganar Deus? Fala para mim. Você consegue entender por que a ira de Deus? Ninguém pode, pessoal. Ele tem um poder, Ele sabe quantas estrelas, Ele conhece cada uma, chama pelo nome, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem no teu corpo, Ele sabe do meu.
Ele, olha, antes de pronunciar uma palavra, ele já sabe o que a gente vai falar. Por isso que não tem outra maneira, a única maneira de se chegar a Deus é através da verdade. Não adianta, aleluia, glória a Deus, não adianta, não funciona. Não adianta. Não adianta. Eu já fui um monte, eu conheço o neguinho que dá cambalhota, que eu fui achar bonito. Eu falei, Jesus, e eu com essa barriga eu não consigo nem levantar os pés dele. Mas a vida da pessoa é um inferno. A vida da pessoa é um fracasso. É perturbada, não consegue dormir, ouve vozes, vê vultos. Então não funciona dessa maneira. O que faz a vida das pessoas mudar é ela entender essa palavra. Ela entender essa palavra. E todo dia ela se esforçar. Nós temos que se esforçar todo dia para agradar a Deus, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Não adianta eu falar para minha mulher, olha, eu fiz isso hoje que ela não estava do meu lado, e eu fazer algo diferente. Ela não sabe, mas quem sabe? A proteção vem de quem? Tudo vem de Deus, pessoal. Tudo vem de Deus. E a consequência é muito cara. E o pior é que não paga só a gente. O pior é que não paga só a gente. Paga a família também. A consequência vem. Então a Bíblia diz mais assim, ó. Olha o versículo 27. Porque podes dizer ao Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Há uma pergunta. Há uma pergunta. Não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. É isso que eu paro e fico analisando. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra, Deus, Ele não se cansa e Ele não... Rapaz, já pensou se Deus se cansasse de nós, meu Deus? E você vê que Ele poderia fazer isso ao mesmo tempo nos 4 cantos da terra. Para Deus acabar com o planeta Terra, isso é um sopro, pessoal. Mas Ele dá um soprinho ali, outro acolá, outro lá, só para as pessoas se despertar. Se despertar. Um choque de realidade. Para ela entender, para nós entender que para a gente morrer é só Deus fazer agora. É para as pessoas se despertar. Mas mesmo com tanta tragédia, a grande maioria das pessoas, elas não se rende diante de Deus. Aí eu te pergunto, Deus, Ele não cansa de mim, Ele não cansa de você, Ele não se fatiga. E por que a gente vê muitos cristãos insatisfeitos? Fala para mim, me responde. Estou cansada, mas tantos anos desse jeito. Mas o que você tem feito para mudar isso aí? As pessoas elas se cansam, se fatigam, e muitos desistem. E feliz aquele que volta para continuar, porque muitos aqueles desistem e as suas vidas são ceifadas. Eu conheço um monte de pessoas que desistiu, que foi ceifada. Elas não tiveram a oportunidade de voltar novamente na igreja para iniciar com Deus. Muitas foi ceifada. E o que eu entendo com isso? É Deus está me dando oportunidade. E o que eu entendo? Eu não posso me cansar. Você não se cansou de mim. E Ele fala mais assim para quem crê.
Ó, os jovens se cansam. Sim ou não? Sim. Deixa eu ler primeiro o 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços desastam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glorifique bem forte, igreja. Glorifica bem forte o nome do nosso Deus. Está vendo aí? Olha o exemplo, o jovem é animado, pessoal. Eu não era. Hoje, se eu passar 2h30, 3 horas em pé fazendo o culto, quando eu vou sentar, eu já estou só o bagaço. Tem dia que aqui, 1 hora o culto, eu vou deixar o pessoal, já estou cansado de Jesus, estou ficando velho. Quando eu tinha 16 anos, eu fazia tudo correndo. Tudo correndo. Mas até o jovem, ele faz o que mesmo? Ele se cansa. Me lembrei algumas caminhadas que eu fiz no Acre, em Roraima, aqui. 30 quilômetros, aí um cara jovem comigo. Aí lá vai eu com esse pesão. 100 quilômetros. Em 1 hora. A outra hora fazia já 4, ia diminuindo. Na última hora, não dava nem 1 quilômetro por hora, de tanto cansado que estava. Chegava assim, ó. Mas e o jovem que ia comigo, sumia, rapaz. Eu falei, Jesus, tinha hora que eu ficava sozinho. O camarada sumia, chegou. Mas quando dava na metade da viagem, quando andava 15 quilômetros para frente, rapaz, aí eu via ele aqui no meio da estrada assim, botava a mão assim, deitava, e eu igual um jabutizinho velho com essa gordura toda. Ei, pastor, estou cansado. Eu falei, mas já? Aí eu falei, agora tu vai trabalhar teu psicológico. Para você alcançar os 30 quilômetros, tu vai ter que trabalhar o emocional, o psicológico, senão você não vai chegar. E aí, eu tinha que ir trabalhando coisas na conversa, na cabecinha deles, para poder chegar. Senão eles não chegaram. Então até o jovem, ele se... Mas entenda, aquela que de fato e de verdade não é questionador, não é murmurador, aquele que de fato e de verdade aprende a esperar em Deus. Deus renova as suas forças. Deus renova as suas. Meu irmão, ninguém para você. Ninguém para você. Se você tirar essa palavra do papel e colocar dentro do teu coração, ninguém para você. Tem dificuldade, tem momento ruim, tem momento difícil, tem momento que você só tem o do almoço e tem que crer para aparecer a janta, mas uma coisa é certa, Deus jamais irá te desamparar. É só crer nessa palavra. E o crer na palavra não é só falar eu creio. O que mostra que você crê é as tuas ações, é as tuas atitudes, ou seja, a nossa obediência. É a nossa obediência. É a nossa obediência. Então olha, aquele que de fato, de verdade crê, espera no Senhor, as suas forças são renovadas. Amém, pessoal? Amém. Vou ler o 30 de novo. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustam e caem, mas os que esperam no Senhor
renova as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não adianta a pessoa ela querer levar na força do braço, ela vai cansar. Não adianta. Muitas pessoas tentam de várias formas, mas chega uma hora que ela vai se cansar, ela vai ficar saturada. Não adianta a amizade, o fulano é o pastor de tal lugar, meu amigo, eu vou para lá. Não vai funcionar. Chega uma hora que você vai ficar saturado, vai se fadigar. A única maneira que funciona é a palavra, é a gente esperar em Deus, porque o homem pode te decepcionar, o homem pode nos decepcionar, nós podemos decepcionar um ao outro ou não, mas Deus não, pessoal. Deus jamais irá nos decepcionar. Se você trazer para a tua vida, para o teu cotidiano, para o teu dia a dia e praticar essa palavra, a tua vida muda. Fica de pé, fecha teus olhos.